A paz do Senhor esteja com todos, os irmãos e irmãs. Mais uma vez, uma alegria estar aqui, podendo compartilhar com a igreja mais um estudo do Evangelho. Antes de iniciarmos, eu vou convidar todos os irmãos para fazermos uma oração ao Espírito Santo. Meu Deus, meu Pai amado, em nome de Jesus, clamamos agora pelo Teu Espírito Santo, Senhor, para que Ele possa nos dar discernimento, entendimento do Evangelho de Jesus Cristo. Que o entendimento sobrenatural do Espírito esteja com cada um de nós, meu Pai, e que desse entendimento possamos produzir frutos para o reino de Deus. É o que te clamamos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos estar fazendo estudo no Evangelho de Mateus, capítulo 11, do versículo 7 ao versículo 19. Mateus 11, 7 a 19. Eu vou fazer a leitura do texto bíblico. Jesus dá testemunho de João. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas, para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: Eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós vos tocamos flauta e não dançastes. Entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: Tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Os irmãos sabem que nós estamos fazendo, já há algum tempo, alguns estudos com as parábolas de Jesus. E eu li todo o texto, toda essa parte do capítulo 11 de Mateus, onde Jesus dá o testemunho de João, porque dentro desse contexto, dentro desse ensinamento, tem uma parábola inserida. Ela não é uma parábola como tantas outras que nós estudamos, que às vezes é dedicado todo um tópico, dentro do capítulo, para falar só daquela parábola, mas essa é uma parábola que está inserida dentro de um contexto maior. O contexto maior é o quê? Jesus dando o testemunho de João. E a parábola, ela é a que está no versículo 16 e 17. Ou seja, é uma parábola de apenas 2 versículos, é uma parábola conhecida como a parábola dos meninos na praça. A parte da parábola é essa aqui, ó. Mas a quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos
que sentados nas praças gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Essa é a parábola. Então Jesus está fazendo uma parábola sobre os meninos daquela época brincando ali na praça. Mas não teria como eu falar da parábola sem ler todo o contexto, de qual contexto que essa parábola está inserida, para a gente poder entender um pouquinho dela, que é uma parábola simples, mas desde que lida dentro de todo o contexto. Então, qual que é o contexto? É Jesus falando de João Batista. Por que Jesus estava dando testemunho de João? Bom, nós sabemos que no Antigo Testamento nós temos a chamada época, fase, ou qualquer outro nome assim que possa ser dado, dos profetas. Eram profetas, eram homens levantados por Deus para falar ao povo de Israel. Né? Eles até usavam aquela expressão, aquele bordão, assim diz o Senhor. Ou seja, Deus de uma forma, através do Espírito Santo, de alguma forma sobrenatural, falava àquelas pessoas, elas tinham um entendimento, né, ou através de sonhos, ou ouvindo, ou às vezes até mesmo tendo visões, e transmitiam ao povo de Israel, ao povo de Jerusalém, aquilo que Deus, né, falava com eles, na consciência deles. E dessa forma, Deus utilizava esses profetas, na maior parte das vezes, para exortar o povo, né, judeus que estavam se afastando do Senhor, que estavam, né, se desviando do caminho que o Senhor tinha preparado para eles. E também, muitas vezes, as profecias eram acerca do Messias que viria, acerca de Jesus. Então, o último profeta do Antigo Testamento foi Malaquias, que falou, né, em nome de Deus. Após esse período, foram 400 anos sem que fosse levantado nenhum profeta. Né? Teve esse ato aí de 400 anos após Malaquias, até vir João Batista. Então, pelo fato de ter passado tanto tempo sem que houvessem sido levantados por Deus profetas para falar ao povo de Israel, quando João Batista veio, ele despertou sentimentos conflitantes ali entre aquelas pessoas, porque João Batista era uma figura exótica, vamos dizer assim. Ele não era um judeu convencional. João Batista era aquela pessoa que morava no deserto, se alimentava de gafanhotos e mel, vestia aquelas roupas de pele de animal, de camelo, com uma corda amarrada na cintura, ou seja, totalmente diferente daquele costume judeu, né? Desconectado. Eu digo até que ele era marginal, mas marginal no sentido de que ele andava à margem, ele andava fora ali do contexto religioso de Jerusalém. E João, ele tinha como principal fundamento no seu ministério anunciar o arrependimento, né, para que as pessoas se arrependessem, para que aquelas pessoas demonstrassem o seu verdadeiro arrependimento através do batismo, e falando da vinda do Messias que estava próximo. Esse era o ministério de João Batista. E era um ministério, como eu disse aqui, que ele utilizava palavras muito duras, ele realmente exortava aquelas pessoas que elas estavam pecando, tanto é verdade que ele despertou a ira de Herodes, né, por justamente apontar os pecados de Herodes, quando ele desposou a mulher do irmão. E que foi o que culminou com a sua prisão e, consequentemente, a sua execução. Então, dessa forma, João Batista era considerado por muitos como antissocial. E isso despertava, né? Ele era excluído, isso despertava a exclusão dele por parte dos fariseus, por parte dos religiosos, por parte daquelas pessoas que detinham o poder religioso de Jerusalém, de Israel,
a ponto até de acusá-lo, né, como o próprio texto aqui diz, que ele seria um endemoniado. Né? Aqui, ó, pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. Quem que dizia isso? Os religiosos, os fariseus, os mestres da lei. A princípio, as pessoas ouviram a pregação de João Batista, muitos se arrependeram, muitos, né, se batizaram, muitos se voltaram para Deus e muitos creram na vinda do Messias. Entretanto, né, essas pessoas, grande parte delas, acabou, depois de crer em João, depois de crer na mensagem de João, no ministério de João, abandonaram João justamente porque acabaram seguindo aqueles religiosos, aquelas pessoas que condenaram a João. Então, no primeiro momento, elas creram e no segundo momento acabaram sendo manipuladas, induzidas, né, pelos religiosos e abandonaram a João Batista. Por outro lado, Jesus Cristo já tinha um comportamento diferente de João Batista. Enquanto João Batista era o antissocial, enquanto João Batista era o marginal, e por essa conduta dele, né, ele despertou a ira dos religiosos, Jesus Cristo não era dessa forma. Jesus Cristo era social. Jesus Cristo era uma pessoa que se alegrava ali com o seu povo. Era uma pessoa que comia, que bebia, que participava das ceias na casa dos publicanos, dos pecadores, de qualquer pessoa. Ele não tinha cerimônia. O primeiro milagre relatado de Jesus foi numa boda, numa festa de casamento. E era festa mesmo, era festança, não era uma festinha igual a gente conhece hoje em dia. Nós já tivemos oportunidade aqui de falar, né, da bodas e de outras parábolas que falam sobre a celebração de casamento. Eram festas que duravam uma semana, com muita fartura. Se não tivesse fartura, aquela família poderia ser até considerada indigna, não digo indigna, mas ficava mal vista socialmente, né? Então Jesus tinha esse outro lado, essa parte social. Ele era uma pessoa que não se abstinha de estar junto daquelas pessoas, não só ensinando, mas também participando, comungando, divertindo mesmo com aquelas pessoas. Aí os líderes religiosos também não gostavam da atitude de Jesus. Se João Batista era antissocial e era acusado de ser endemoniado, Jesus, que já era social, já era bem sociável, era acusado de quê? Bebedor e comedor. Aqui, ó. Eis aí um glutão e bebedor. Ou seja, para os religiosos nada estava bom. Nada. Qualquer que fosse a forma como um enviado de Deus viesse para pregar a verdade, eles condenavam. Se a pessoa viesse como João Batista, né, ali recluso, com palavras duras e uma figura estranha, um estereotipo estranho, não prestava, era endemoniado. E veio o Messias, o Filho de Deus, social, amoroso, participando com todos, não discriminando ninguém, sentando à mesa com todos. Ele era beberrão e comedor. Então, entendido isso, e ele também foi perseguido, João também, da mesma forma que João Batista foi perseguido, capturado e morto, a mesma coisa com Jesus, perseguido, capturado, morto e morte de cruz. Isso para mostrar bem como que era o entendimento religioso daqueles fariseus, daqueles judeus, né? Qualquer coisa que desviasse um pouquinho daquilo que eles pregavam, e eles pregavam e não praticavam o que pregavam, eles simplesmente perseguiam. Muito bem, então feito todo esse contexto, Jesus está dando testemunho de João Batista, Jesus realmente falando, João é profeta, João é um enviado de Deus, é o que ele fala aqui, ele veio para preparar o caminho. Em verdade, entre os de nascido de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, ou seja, de homem natural, Jesus está testemunhando que ele era o maior dos profetas, é aquele que veio realmente para preparar as veredas. Mas aí ele ainda fala, mas
mesmo ele sendo maior, o menor no reino dos céus ainda é maior do que ele. Ou seja, o maior no reino dos céus, aqueles seres espirituais, aqueles que estavam lá no reino com o nosso Senhor. Então ele dá o testemunho de João, para que não fique dúvida nenhuma entre o povo de que João Batista foi realmente profeta e foi o último profeta antes do Messias. Então, feito todo esse contexto, aí Jesus entra com a parábola das crianças, né? Das crianças brincando na praça. Nós vos tocamos flauta e não dançastes. Entoamos lamentações e não pranteastes. Então, o que a gente entende dessa parábola? Como eu já disse aqui várias vezes, quando Jesus conta uma parábola, ele pega um evento do cotidiano, né, um acontecimento ali comum, corriqueiro dentro da comunidade da época, para extrair dali uma lição. Então, quando ele fala das crianças, era comum, muitas crianças naquele tempo, e as crianças brincavam, eram nas praças, nas ruas mesmo. E elas brincavam de uma maneira inventiva, né? Não existiam brinquedos, não tinha nada disso que a gente conhece hoje que é utilizado para as crianças brincarem. Elas brincavam era dessa maneira aqui, ó, inventando coisas. Então aqui ele traz dois tipos de brincadeiras. As crianças imitando ali como se fosse um casamento e as crianças ali brincando, imitando como se fosse um funeral. Por quê? Quando elas falam aqui, ó, nós vos tocamos flauta e não dançastes. O tocar a flauta, a música, ela acontecia, eram nas festas, normalmente as festas de casamento, eram as festas mais comuns, eram as que aconteciam em maior quantidade. Não existia festa de aniversário ou qualquer outro tipo de festa. Existiam as festas em Jerusalém, que a gente sabe que é da lei mosaica, né? A Páscoa, dos tabernáculos e dos pães asmos. Agora, as festas na comunidade, normalmente eram as festas de casamento. Né? Os jovens ali já atingiu a adolescência, antes da fase adulta eles normalmente já casavam. Então eram muitas festas de casamento. Então as crianças estão ali brincando de casamento, aí na brincadeira tocam flauta, mas ninguém se alegra, ninguém quer brincar. Ah, então tá, então não vamos brincar de casamento. Ninguém quer brincar? Não vamos brincar de casamento não, então vamos brincar de funeral. E começa a entoar as lamentações. As lamentações eram aqueles cânticos tristes, que eram chamadas, salvo engano, carpideiras, né? Aquelas mulheres ficavam cantando, né? Fatia concordou, é isso mesmo, as carpideiras, elas ficavam entoando ali aquelas lamentações, aqueles cânticos, e aquilo ali acabava deixando as pessoas ainda mais tristes, elas choravam muito durante os funerais. Então as crianças passam. A brincadeira do casamento não deu certo, porque tocaram a flauta e ninguém quis dançar, então vamos brincar de funeral, começaram a entoar as lamentações, mas não pranteastes, ou seja, ninguém chorou. Ou seja, eles não queriam brincar. Não queriam brincar. Então, feita aquela introdução, a gente consegue entender o que Jesus está falando ali. Nada está bom para vocês. Nada está bom, nada serve. Né? Se as crianças estão brincando ali felizes, estão fazendo uma brincadeira feliz, social, como o meu ministério, não serve para os religiosos. Se as crianças adotam uma brincadeira triste, uma lamentação, tal qual João Batista, que tinha um modo de vida triste, um modo de vida diferente, também não está bom. Ou seja, nada serve para os fariseus, nada serve para os judeus, nada serve para aqueles religiosos da época. Então Jesus ele utiliza essa parábola usando justamente a brincadeira das crianças para dar uma ênfase no modo de vida infantil com que aqueles críticos, com aquelas pessoas que estavam criticando viviam. Eles agiam de maneira inconsistente, irresponsável e de forma contraditória, de modo que nunca estão satisfeitos. E não só os religiosos, como também as pessoas que ouviam, igual aqueles que ouviram João, no primeiro momento o seguiram e depois o abandonaram por influência. E também isso acontecia no ministério de Jesus, de pessoas que ouviam, muitas vezes recebiam até milagre, mas também não o seguiam. Né? Tem aquela passagem que todo mundo conhece dos 10 leprosos, que ele cura 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Então é mais ou menos aquilo. No ministério de Jesus foram muitas pessoas
que receberam bênçãos, que receberam ensinamentos, entendimentos, milagres, sinais, mas não foram todos que o seguiram. A gente pode dizer até que foram provavelmente a minoria, porque a maioria era inserida ali naquele contexto, e vinha uma pressão do Sinédrio, vinha uma pressão assim, eles acabavam escorregando. Os próprios discípulos de Jesus, que andaram com ele 3 anos, na hora da prisão, Pedro não negou Cristo 3 vezes. Isso dá um exemplo muito grande do contexto da inconstância das pessoas naquela época. Então elas se entusiasmaram, mas logo se incomodaram e depois se voltaram, tanto contra João, contra o próprio Jesus. Um porque era duro demais, o outro porque era social demais. Então, essa é a mensagem principal dessa parábola. Aí vem, né, quem vai querer estudar a parábola um pouco mais profundamente, vai encontrar, igual eu já falei aqui algumas vezes, as pessoas gostam muito de interpretar, né? Colocar sentido ali na parábola. Então a gente acha interpretações assim, como se os meninos, né, estivessem representando Jesus e João Batista, os meninos brincando de casamento como se fossem a figura de Jesus, aqueles que estão brincando ali no funeral como se fossem a figura de João Batista, e os meninos que se recusaram a brincar seriam os judeus. Aí tem uma segunda interpretação que é justamente o contrário. Os meninos que sugeriram as brincadeiras, que seriam os judeus, e os que negaram, né, a brincadeira alegre seria Jesus, e os que negaram a brincadeira triste seria João Batista. Porque eles entendem que nenhum dos dois viveu conforme a expectativa que tinham, então começaram a reclamar. Eu entendo que isso é desnecessário. Esse tipo de interpretação, qualquer uma das duas, ela não altera em nada o sentido e o significado da parábola, que é um só. Se a gente for ficar tentando buscar essas interpretações, ficar fazendo, né, comparações de quem representa o quê, de o que representa o quê nas parábolas de Jesus, às vezes a gente perde um pouquinho o foco principal da mensagem, que era simplesmente apontar para as características das crianças quando elas estão brincando. Jesus não estava querendo identificar cada grupo com um elemento, mas demonstrar que, tal como as crianças agem em suas brincadeiras, assim muitos estavam se comportando, agindo de maneira contraditória, infantil e volátil. Por quê? Contraditório, infantil e volátil, justamente por, num primeiro momento, acreditar igual eles acreditaram em João Batista e depois abandonar, e a mesma coisa com Jesus, como eu falei aqui. A pessoa que ela muda muito de perspectiva, que ela muda muito de entendimento, ela pode ser considerada uma pessoa volátil, né? Então a gente vê isso acontecer muito no nosso meio, da pessoa, essa volatilidade, ela ouve uma pregação, ela aceita, depois ela ouve outra, ela fala assim, não, mas aquela que eu ouvi, essa aqui está melhor, já vai para essa, e depois ouve uma outra, e depois ouve uma outra, e vai para todas, fica trocando, no final não tem nenhuma, né? Isso é uma volatilidade, e essa volatilidade, ela é inerente justamente às crianças, às pessoas que como eu disse, têm um comportamento infantil, né? Só que Jesus conclui a parábola dizendo justamente o quê? Finalzinho do versículo 19. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então o que Jesus está querendo dizer com isso aqui? Jesus está falando aqui que a sabedoria de Deus, ela supera tudo isso. Tudo isso se perde ante a sabedoria de Deus. Então, Jesus está falando que tanto as obras dele,
quanto a de João Batista, que ele está dando testemunho, elas provêm da sabedoria de Deus. Deus sabe do coração de cada um. Deus sabia que muitos iriam criticar, que muitos iriam ser voláteis, que muitos iriam acreditar no primeiro momento e abandonar depois, que muitos iriam perseguir, que muitos não ficariam satisfeitos. Mas ele sabia que aqueles que crescem verdadeiramente, por mais que fossem minoria, eles seriam justificados pela sabedoria de Deus. A expressão usada por Mateus enfatiza que as obras realizadas por Jesus são provas da sabedoria de Deus e que os filhos de Deus são testemunhas vivas de sua sabedoria. Isto é, João Batista e Jesus tinham cada um uma missão distinta a cumprir e muitas pessoas viram neles a sabedoria de Deus revelada. E todos aqueles que foram sábios o suficiente para receber sinceramente as mensagens anunciadas por João Batista e depois pelo próprio Cristo, é que são justificadas. Então esse é o ensinamento da parábola. Jesus ele pega dá todo o testemunho de João Batista, inclui no testemunho de João Batista o ministério dele, mostrando como as pessoas eram infantis, como as pessoas eram voláteis, como as pessoas eram levadas ao próprio sabor ali daquilo que convinha no momento. E acabavam se perdendo. Do lado outro, aquelas que realmente entendiam que o que João Batista falava como profeta e que depois Jesus veio anunciar do reino de Deus, vinha realmente do próprio Deus, vinha da sabedoria de Deus, o Espírito Santo tocava o coração daquelas pessoas e elas acreditavam. E aí é que elas eram justificadas por suas obras. Mas quais obras? As obras de crerem naquela mensagem que estava sendo aplicada. E essa lição de Jesus ela é muito bonita, porque eu particularmente gosto muito da história de João Batista. Eu acho a figura de João Batista fantástica. Eu acho que João Batista sempre eu particularmente, sempre me tocou muito o ministério de João Batista. E quando eu falo que João Batista era um marginal, né, de andar à margem, isso mostra muito como que funcionava todo aquele processo ali religioso, de poder. A religião, né, de Jerusalém, ela estava imiscuída ali no poder romano. O Sinédrio tinha relação com o poder romano, era tudo ali uma máquina. A maior economia, o que girava a economia de Jerusalém era o Sinédrio. Né, todos aqueles ritos de sacrifício que gerava, era venda de animais, era produção, quase grande parte da população judaica de Jerusalém trabalhava para o Sinédrio, eles dependiam. Então muitas vezes acontecia isso, daquelas pessoas irem lá, ouvirem João Batista, se arrependerem, batizarem, mas depois elas dependiam do Sinédrio, elas dependiam financeiramente, elas dependiam economicamente, abandonavam. A mesma coisa no ministério de Jesus. Quando havia uma pressão, quando se colocava a necessidade financeira à frente, elas abandonavam, elas se comportavam como crianças, elas não tinham a firmeza necessária para se manter dentro daquilo que era a palavra de Deus. Mas aqueles que tinham realmente sabedoria como dom de Deus, entendendo que aquilo que eles estavam falando era proveniente de Deus, estes eram justificados. Então esse é o ensinamento de Jesus. E Jesus ele utiliza as crianças. Nós temos aquela passagem em Mateus também, aqui na 18, vou falando ela rapidinho, onde que Jesus fala das crianças. Isso para a gente entender que Jesus ele utiliza meios literários para falar de várias coisas. Nessa parábola que nós estamos lendo, Jesus ele fala das crianças de uma maneira, eu até anotei aqui, de uma maneira
infantil, né? Aqui, ó. Existe uma diferença entre inocência e infantilidade. Essas crianças dessa parábola que a gente está falando aqui nas praças é a característica da infantilidade. Ou seja, a pessoa que é infantil, ela não tem lado, ela não tem discernimento, ela não consegue se posicionar, mesmo sabendo que aquilo é certo. Já lá em Mateus 18, quando Jesus fala, Mateus 18:3, e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aqui ele já utiliza a figura da criança, não como infantilidade, mas a criança inocente. Porque a criança inocente, ela é humilde. A criança inocente, ela tem um bom coração, ela não tem aquela maldade arraigada no coração. Então ela acredita, ela crê, ela é humildade, ela tem humildade no coração. Então olha só, em dois contextos diferentes, Jesus utiliza a figura da criança para nos ensinar questões diferentes. E é importante a gente ter esse conhecimento, porque senão na hora que a gente está lendo a Bíblia, se a gente vai estudar, aqui Jesus está falando das crianças, mas o que ele está falando aqui? Essa parábola da brincadeira das crianças na praça, se a gente não estudar, a gente não vai entender como que é o contexto de como que as crianças brincavam naquela época, porque a Bíblia não explica. Mas quando Jesus está falando, aquelas pessoas ali entendiam, porque elas viviam naquele contexto, elas viam aquelas crianças brincando na praça, coisa que nós não podemos ver. Então a gente busca entender como que era a sociedade da época, e por isso que é muito bacana esse estudo de parábolas, porque a gente aprende não só os ensinamentos de Jesus, como nós estamos aprendendo aqui agora, como a gente aprende também um pouco da cultura daquela época, e é importante a gente entender o contexto cultural da época de Jesus para não fazermos interpretações equivocadas da Bíblia, como muitas vezes a gente vê acontecendo, as pessoas querendo aplicar certos conceitos que cabiam numa sociedade de 2000 anos atrás, mas que não cabem na nossa sociedade de hoje. Né? Então, esses entendimentos eles são importantes para isso, para a gente conseguir, né, fazer essa distinção. Mas isso é sabedoria, é a gente poder estudar o Evangelho, ouvir o Evangelho, crer no Evangelho e não nos posicionarmos como crianças e ficar indo de lado em lado, de lado a lado, de acordo com aquilo que a gente ouve. A gente tem que fazer o quê? E que é o grande ensinamento. Para finalizar, é comunhão com Deus, é a comunhão com Jesus. Porque quando a gente está em comunhão verdadeira, através da oração, através do Evangelho, a gente vai ter a certeza de que a palavra que está aqui no Evangelho é a palavra de Deus, é a sabedoria de Deus. E é como Jesus finaliza a parábola. Essa sabedoria vai produzir frutos. E esses frutos que serão produzidos em nós, eles são justamente o entendimento de que o Evangelho é a palavra de Deus, o entendimento de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele veio para nos salvar, nos libertar do pecado e que para tanto nós devemos seguir as suas palavras. E essa é a grande mensagem da parábola que eu deixo aqui para os irmãos, em nome de Jesus. Amém?